Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos então à prece inicial da nossa tarefa. Vamos então nos conectando com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, se envolvendo com a música ambiente e sentindo a presença de nossos espíritos protetores, que se esforçam para que nós abramos as nossas mentes para as verdades da vida, para que tenhamos coragem, fé, e para que pisemos firmes em direção ao bem maior, que é instalar o reino de Deus dentro de nós. Que possamos hoje, ao sairmos daqui, estarmos menos angustiados, menos melindrosos, para enfrentar o dia a dia. E assim, conectados com a espiritualidade maior, damos início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. Bom dia novamente. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos que nos assistem pela internet e que possamos hoje estarmos aqui para realmente entendermos a finalidade da nossa existência nesse nosso planeta Terra, que não tem sido fácil, justamente porque ainda não temos claramente na nossa mente, no nosso coração, a real finalidade da existência, que é a nossa caminhada para a lei natural, que é a lei divina. E a lei divina, a lei da criação, ela está pautada no cultivo do bem e do belo. E muitas vezes, né, nós, por interesses próprios, por egoísmo, por orgulho, nós mantemos o outro lado, o do mal. Porque o mal, então, é a falta do bem. Então, temos que caminhar nessa direção. E nós vamos, e hoje estamos aqui, à medida que nós vamos liberando a nossa consciência, porque a lei de Deus está dentro de nós, mas ela muitas vezes está tão encravada lá dentro que nós não conseguimos perceber. E à medida que vamos ampliando o nosso conhecimento, ela vai se expandindo. Nós aprendemos com o Espiritismo que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, está lá no Livro dos Espíritos, eles vêm e nos revelam isso, está lá na nossa consciência. Mas é só através do conhecimento, de iluminando a nossa mente, abrindo os nossos corações, que ela vai se ampliando. E hoje, no dia de hoje, podemos, né, ampliar um pouco mais o nosso conhecimento para que sintamos sair do nosso espírito essas luzes que vêm nos dar firmeza para o próximo passo a seguir. O Espiritismo, ele oferece uma porção de conhecimento para que isso realmente se realize. É uma questão de se aprofundar, frequentar os cursos, para aqueles que iniciam, começam com as palestras. Então, é aos poucos, não é, que a nossa consciência vai se ampliando e nós vamos mudando a perspectiva da vida.
Porque o objetivo maior é evoluir, é sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. O que quer dizer isso? Eliminarmos de nós as más tendências, o orgulho, o vício. Quantas vezes agimos por isso? Né? Orgulho, egoísmo. Ah, não, eu não vou dar o meu braço a torcer. E então fica com esse e nós sofremos sempre. Temos que nos libertar do apego, sermos mais desapegados, fazermos o que é essencial para o corpo físico, porque nós estamos aqui para aprendermos definir o objetivo da nossa vida, e muitas vezes nós não damos atenção para as pequenas coisas. Nós fugimos dela. Nós fugimos do parente difícil. Ah, não, ele lá que se vire. Ah, não, eu vou sair dessa casa. Entende? Não damos atenção para esses elementos que foram colocados na nossa vida, parentes difíceis, para que nós, com um pouquinho mais de conhecimento, possamos ajudá-los. Nós egoisticamente nos afastamos e fazemos com que eles se alijem da nossa presença, que eles fiquem fora. É o que acontece, né? Muitas vezes. Por muito pouca coisa, os casais se separam. Quando tem que haver o amor sublime, a renúncia, não é? A resiliência, não é que eles nos façam de bobos, não é isso. Não é isso. É mostrar para a pessoa o outro lado da moeda, do amor, da compaixão, da misericórdia. Jesus veio ao mundo para trazer as leis de amor. É o embaixador do Pai, Deus, mostrando a luz. Então, o objetivo dele era o bem. E nem por isso ele se utilizou dos recursos do mal para propagar o bem. Nunca se utilizou dos recursos do mal, o revide, a vingança. Imagine, o Cristo, um ser já puro, que já eliminou todas as mazelas, não iria dar esse exemplo, se utilizar dos recursos do mal para propagar o bem. Não dá, né? Então, nós também temos em mente, certo? O bem, o melhor para nós. Mas quais são os recursos? Será que é através do cultivo da mágoa, da vingança, que nós vamos chegar a isso? Nós só vamos piorar as coisas. Ele veio mostrar o caminho. Nunca se utilizou dos recursos do mal na propagação do bem. Quando era instado a fazer o mal, a revidar, o que ele fazia? Silenciava, perdoava e amava. E ia em frente. Porque ele via em todos nós, naqueles que estavam lá, as crianças espirituais que somos e que éramos. Ainda somos, só que hoje estamos aqui. Estamos aqui ampliando um pouco mais o nosso conhecimento para que a nossa consciência também se amplie. Não é? Ela se amplie e vamos vendo a vida de uma maneira diferente. Quando cai em nossas mãos um obstáculo, né, um parente difícil, algo a ter que nos desafia, nós vamos prestar atenção, porque sabemos que, né, na vida atual, a finalidade da nossa existência, né, é aproveitar o máximo cada momento.
o que aquilo vai me agregar à vida. Né? Então, porque muitas vezes nós desperdiçamos o tempo fazendo coisas que não agregam nada, não edificam, e aí, como com os estudos do Espiritismo nós sabemos da imortalidade da alma, vamos nos deparar no mundo espiritual e dizemos, eu não fiz mal a ninguém, mas fez o bem? E essa é a lição de hoje, que o Emmanuel nos traz, né? Deixa eu pôr um pouquinho de água aqui, que a boca está seca. Licença. Essa é a lição de hoje que Emmanuel nos traz, do livro O Pão Nosso, e o título. E os fins? E os fins? Qual a finalidade da minha existência? Para chegar a esse fim de instalar em nós o reino de Deus para que nos sintamos plenamente felizes, porque hoje nós colocamos a nossa felicidade em coisas materiais. Isso aí é muito efêmero, passa logo, já não é mais aquilo, já não é o carro do último tipo, já não é a casa como eu sonhava. Então, na verdade, isso aí é um meio, podemos ter, mas não vamos pôr a nossa felicidade ali. A nossa felicidade maior é ter o dever cumprido de acordo com as leis naturais, que são de amor. De amor a nós mesmos, o dever para conosco mesmos, de aproveitar a encarnação, essa existência no corpo físico, para com o próximo, e, claro, fazendo isso, estaremos cumprindo a nossa obrigação moral para com Deus. Então, é esse esboço que nós temos que conquistar, que é da evolução espiritual. Através do quê? Utilizando-se da matéria. Estamos aqui no corpo físico para que possamos atingir, não é, a evolução espiritual, e vai chegar um tempo, certo, que a gente estará completamente desapegado, porque entendemos a lei de Deus, que se a riqueza material vem, os fins serão outros. Não serão para acumular, para dizer, eu estou acumulando esse dinheiro para o final da minha vida e tudo mais. E está sempre assim, ligado, apegado ao dinheiro, não gasta um tostão, porque, e no final da minha vida, como que vai ser, né? Então, fica nessa angústia. Porque a finalidade maior é se utilizar daquilo que a vida material nos proporciona para a evolução espiritual. E o Emmanuel, ele vem se basear a sua fala em um versículo da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, em que ele fala, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas que fazemos edificam, agregam a nossa vida espiritualmente. Porque muitas vezes permanecemos fazendo algo, perdendo tempo, ainda mais hoje. Quanto tempo que a gente perde, né, nesse celular, passando, vendo as fofocas. Porque eu aqui como encarnada, eu posso gastar meu tempo do jeito que eu quero. Mas será que vai trazer algum benefício para a evolução do meu espírito? Ou então, eu estou ali fazendo alguma coisa que vá proporcionar algo de bom ao meu próximo? Será? E a gente se lembra de outra fala do Paulo, que é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele sempre se preocupava com isso.
Tudo me é lícito. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso passar o tempo, a tarde toda, no sofá, assistindo televisão. Bom, se a gente tira dali alguma coisa que agregue, não é que não é para assistir, porque eu assisto também, mas tem que ver por que eu estou fazendo aquilo. Para me atualizar, para ver como que eu vou agir, não é? Na sociedade. Para ver o que está acontecendo e como vou agir na sociedade, a primeira pessoa que eu encontrar, não é? Agora, assistir por assistir, isso não vem agregar nada. Então, nem tudo que a gente faz edifica, quer dizer, edifica, agrega algum valor de conhecimento, algum valor espiritual, e que esse valor nós possamos passar para aqueles que convivam conosco. Principalmente, né, perdemos tempo na maledicência, falando mal dos parentes, falando mal dos amigos, porque se fosse amigo a gente não ia... fosse realmente amiga, não ia falar mal, ia entender a atitude do outro, que é um pouco diferente da sua, teria compaixão, e sempre que tivesse oportunidade, iria instruir. Mas isso tudo, certo? Todos nós fazemos no caminho da evolução. Todos nós fazemos, né? Fofoca, maledicência, querer trabalhar só para juntar dinheiro, para ficar lá no banco. Aí depois, quando a gente vai para o lado de lá, aí ficam, né, os herdeiros se debatendo com aquilo, e a gente ainda preocupado com aquilo do lado de lá, vem obsediar aqueles lá. É um inferno. É um tormento. É um tormento. Então, na lição de hoje, não é, o Emmanuel, juntamente com o Paulo, não é, vem nos alertar para a gente dar uma guinada na vida. Estamos aqui, o objetivo não é juntar bens materiais. Se eu tenho muito, ótimo, ótimo. Mas o que eu vou fazer com ele? Deixar acumulado lá no banco para nada? No Evangelho, em Lucas, tem uma passagem que fala de um homem do campo. A colheita, naquela ocasião, foi muito farta, e ele não sabia onde colocar a colheita, de tão farta que foi. Então, ele mandou construir muitos celeiros, não é? E aí veio o instrutor espiritual e disse: louco, ainda hoje levarão a tua alma. Por que ele vai fazer com aquilo tudo? Ele falou: agora eu vou ter muita coisa, eu vou gozar a vida, né? Ele falou: agora com essa colheita farta, eu não vou ter que trabalhar muito mais, eu vou deixar ali acumulado, vou gozar a vida. Aí veio a voz do instrutor espiritual dele, o anjo de guarda, que muitos falam: louco, ainda hoje levarão a tua alma. Então, se ele tem uma colheita farta, vamos distribuir para quem não tem. Ficar com o essencial para a sua vida, vender, certo? Para que outros vendam, para que outros tenham o meio de sobrevivência. Então, já no Evangelho havia esse exemplo. E o que nós estamos fazendo? Estou tendo oportunidade de ganhar muito dinheiro e vou acumular para garantir a minha velhice. Certo? E aí vem um filho que às vezes está em dificuldade. Mas eu não vou tirar do banco, eu não vou tirar da aplicação. Tira. Certo? Claro, não vamos ficar jogando dinheiro, mas ter o equilíbrio, nem exagero daqui, nem exagero de lá. O equilíbrio. Então, os fins. Quais são os fins da nossa existência? É evoluir espiritualmente, estar lá
né, a lei de Deus dentro de nós, fazer florescer essa lei, porque o reino de Deus já está dentro de nós, só que nós, com as nossas atitudes, né, muito materialistas, muito egoístas, nós abafamos, nós não conseguimos sentir. E como é maravilhoso termos passado o dia e termos, em cada das pequenas ações, termos beneficiado alguém, feito alguém sorrir, dado o mínimo, mas para aquele alguém era o máximo. E quando vamos nos deitar, a nossa consciência está tranquila. Então, o Paulo disse, mas nem todas as coisas edificam. Então, viver para juntar riquezas, certo? E viver na angústia dessa impermanência. Nossa, se eu der alguma coisa emprestada para o meu filho, né? Nossa, como que eu vou ficar no futuro? Então, viver nessa angústia, nessa impermanência, é muito difícil, fala a verdade. É porque a pessoa ainda não tem o nível de consciência suficiente para perceber a verdadeira finalidade da vida. Não temos. Agora que nós estamos aqui, parece, né, parece que a consciência está se ampliando um pouco e que nós estamos cientes do que temos que fazer no dia a dia, quer com as nossas profissões, não é? Quer com o dinheiro que temos, enfim, com as qualidades que já conseguimos conquistar, e sempre ter em mente de quando percebemos, porque quando temos o conhecimento, nós vamos percebendo dentro de nós aquelas sombras, né? O cultivo das mágoas, a vontade de se vingar. A gente fala, mas tem que falar, depois de conhecer todas as lições do Espiritismo, falar, mas que vergonha, ainda carrego isso em mim. Vou trabalhar isso. Assim, né, eu já estou caminhando, não é, para a verdadeira finalidade da existência. E aí o Emmanuel fala assim, a primeira frase, sempre existiram homens indefiníveis, que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Quantas vezes nós já não falamos e ouvimos falar, eu não faço mal a ninguém, então eu estou quites com a lei, mas não está mesmo. Não está mesmo. Porque conta-se que quando Kardec estava elaborando o Livro dos Espíritos, certo? Ele ficou muito impressionado com um sonho que Lutero teve, Lutero, reformador, né, do catolicismo, de que ele estava vagando, andando pelo paraíso celeste. Então, Kardec falou, nossa, né, ele conseguiu acessar, né, o mundo superior, o mundo espiritual superior. Então, ele ficou deslumbrado com aquele sonho de Lutero e ele foi para a cama. Durante o sono de Kardec, um instrutor espiritual veio até ele e o levou para uma zona muito nevoada de espíritos em sofrimento. Então, o instrutor espiritual levou Kardec para essa zona. Isso está no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, psicografado por Chico Xavier. Levou Kardec para lá e Kardec ficou realmente impressionado. Nossa, uma dor profunda na alma de ver aqueles espíritos em sofrimento naquele vale. E gritavam, e gemiam, e pediam por socorro.
aí Kardec pergunta ao espírito que o levou até lá, mas quem são eles? Foram os crucificadores de Jesus? Não, de jeito nenhum. Os crucificadores de Jesus, eles não tinham noção de espiritualidade. Eles nem sabiam o que faziam. E é verdade, Jesus disse, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Os crucificadores de Jesus já foram levados para outras encarnações e já estão assim encaminhados para a regeneração, porque tinham responsabilidade, porque estavam fazendo mal, mas eles não tinham assim a consciência do que é a espiritualidade. Então foram encaminhados. Foram os imperadores romanos? Não, apesar de ter o verniz da civilização, eles espiritualmente, eles eram quase selvagens. Imagina, eles já foram acolhidos até pela própria equipe do Cristo, estão sendo encaminhados, sofrem as suas provas, porque nada fizeram de bom mesmo, mas como eles não tinham consciência, tem isso, né? Quando a gente tem consciência, tem mais responsabilidade. Tem isso, mais responsabilidade do que deve ser feito. Aí o Kardec falou, mas quem são esses sofredores? Então, o instrutor espiritual disse, eles, enquanto encarnados, tinham a verdadeira consciência do que é a vida espiritual e nada fizeram, inclusive, não é, se praticavam o mal, tendo a consciência de que não era assim, mas achavam que não teria consequência nenhuma. Então, quando Kardec voltou ao corpo físico, ele estava elaborando o Livro dos Espíritos, ele foi elaborar a questão 642 do Livro dos Espíritos, e ele perguntou aos espíritos, para agradar a Deus e proporcionar uma vida futura, basta não fazer o mal? Os espíritos falaram, não. Tem que fazer o bem na medida das nossas forças e responderá por todo o mal resultante do bem que não fizeram. Acho que deu para entender. Então, a gente fala, eu não fiz nada, eu não fiz o mal, não é? Eu não faço mal a ninguém, estou quite. Então, vamos supor, eu vejo que uma pessoa está querendo se colocar fogo. Eu estou vendo. Eu não faço nada, deixo que ela se queime. Eu sou responsável pelo mal que foi ocasionado naquela pessoa, pela ausência da minha atitude com relação a ela. Eu teria que tomar uma atitude. Então, é isso que o Emmanuel quer dizer aqui, né? Sempre existiram homens indefiníveis, que se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Aqueles, né, que querem só acumular. Aí ele continua, examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. Então, quando nós estamos, né, vivendo aqui, temos que prestar atenção não só nas grandes coisas que nos acontecem, como nas pequenas. Aquele familiar difícil, dentro da nossa família, não é? Vamos tratá-lo com respeito, vamos entender as suas atitudes de ainda uma infância espiritual, vamos ser o modelo para que ele se espelhe e mude para o bem. Vamos fazer de tudo para que ele tome consciência de que o objetivo da vida aqui, não é se melhorar, é extirpar de nós mesmos todas as más tendências. Por isso, quando nós começamos a estudar
o Espiritismo, ou se aprofundar no Evangelho do Cristo, com a interpretação do Espiritismo ou outra, né, nós vamos percebendo em nós que ainda temos muitas sombras a serem alijadas de nós. Então, aquele talvez tenha mais que nós. E cabe a nós acolhê-lo, fazer de tudo para que ele mude a vida. É claro que ele tem o livre-arbítrio. Façamos a nossa parte. Agora, ele tem o livre-arbítrio. Para depois nós não dizermos, eu deveria ter feito, mas não fiz. Não, eu fiz, mas ele não acatou. Então, aí, no caso, por exemplo, de filhos, né, que muitas vezes, por mais que nós os acolhemos, por mais que nós os orientemos, eles saem da linha. Então, não vamos nos desesperar por causa disso, desde que tenhamos feito tudo que está ao nosso alcance para que ele se recupere. Não é? Então, é isso, temos que prestar atenção, desde que abrimos nossos olhos para tudo que se apresenta na nossa existência, para ver se nós realmente estamos agindo de acordo com as leis divinas, cujo objetivo é o bem, é o belo. Não vamos nos utilizar do mal para regenerar ninguém, porque Jesus não utilizou, e ele foi até o fim, não é? Renunciando, amando, e acendeu no mundo uma luz que ninguém conseguirá apagar. Ninguém conseguirá apagar essa luz. Não é? E continuando, ele diz, é lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Então, muitas pessoas escrevem, está quites com a lei dos homens, muitos negócios são montados, estão quites com as leis do homem, certo? Mas será justo, conscientemente, a linha... entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve. O escritor, os fins daquele que escreve. Muitos escritores, eles escrevem para desvirtuar, para exacerbar as paixões no indivíduo. Eles vão responder por isso, mostrando os maus caminhos, incitando ao suicídio. Goethe, o escritor alemão, que publicou Os Sofrimentos do Jovem Werther. O que aconteceu com ele? Porque depois que ele escreveu, foi no romantismo, aquele romance, houve uma onda de suicídios. Então, quando ele chegou ao mundo espiritual, depois que ele viu o que ele fez, não é? Ele ficou como um louco, atormentado. Então, vejam, a gente precisa saber com que propósito nós estamos fazendo isso. Será que estamos agregando alguma coisa àquele que lê aquela obra? Despertando o sentimento, né? Orientando para as boas coisas? Ou estamos incitando, né, as paixões, ao materialismo? Quanta coisa está escrita incitando o materialismo nas pessoas, na alma das pessoas. E para isso haverá uma consequência. Então, não agregou nada, não está edificando nada. Pelo contrário, está espalhando a desordem. Não está edificando nada. Então, o negócio, por exemplo. Eu sou livre. Posso montar um negócio só para lucrar, só para juntar dinheiro. E daí?
Não é esse o objetivo da existência aqui. Posso montar um negócio, estou lícito com a lei dos homens, mas não estou com a lei de Deus. Porque um negócio, ele tem que promover uma comunidade, ele tem que proporcionar um emprego para famílias que precisam daquilo. Então, essa pessoa que pode financeiramente montar um negócio, ela tem que ter em vista os benefícios que irá proporcionar para aquela sociedade. É tempo? Para aquela sociedade. Tem que mostrar. Certo? As escolas que dão bolsa de estudo, enfim, muitos são colocados ali para estudar, porque mostra a boa vontade, mas não tem condição financeira. Então, a escola proporciona isso. Entende? Então, tudo o que fazemos tem que ter a aprovação da lei dos homens? Sim. Temos que estar lícitos com a lei dos homens. E a lei de Deus? Estamos promovendo projetos, auxiliando a comunidade. A leitura está proporcionando uma visão melhor das coisas, trazendo conhecimento para quem lê, ou está desvirtuando? Então, para tudo isso, nós vamos responder. Por isso que temos que prestar atenção às coisas que chegam à nossa vida. Quais são os fins, né? Quais são os fins? Só juntar dinheiro? Cuidado. E ele continua aqui, né? Então, ele repete aqui que aquele que ajunta dinheiro, né, aguarda os desvarios dos descendentes. Então, em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas, não. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. Como eu falei, as menores coisas trazem finalidade edificante. O trato com o familiar, o trato com as pessoas na rua, o trato com os garçons no restaurante, porque existem pessoas que tratam mal os garçons, não é? Só porque tem dinheiro. Não, não é? Tudo então vai ter que responder. Então ele fala: o trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe compete não se desvia dos caminhos retos. O caminho reto, que é o cumprimento do dever perante a lei de Deus. O caminho reto. Quando nós temos essa consciência do caminho reto, os obstáculos que surgem à nossa vida, eles não são assim obstáculos. A gente não fica angustiado por causa deles, porque sabe que são meios para se atingir um fim. Então, aquele fim de ter a consciência tranquila, de viver em mundos felizes, quer dizer que enquanto, né, nós não tivermos essa consciência dos fins, nós vamos ficar aqui vivendo angústias, né, sofrimento, porque não temos a consciência de que o fim é a perfeição relativa, é alijar de nós todas essas impurezas que ainda temos. Então, por que é feito assim? Porque Deus é a inteligência suprema. Cabe a nós vencermos a nós mesmos. Não é? Ele dá os meios. Estamos aqui, ele dá os meios. O próximo é o nosso meio. Dá os meios para que nós, não é, atinjamos a perfeição. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre. Por isso mesmo, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins, esquecendo dos fins a que se destinam. A que se destinam os ganhos materiais? A que
Não é para eu gozar a vida. Posso gozar, porque a gente tem que descansar e espairecer um pouco, mas não a vida inteira. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu tenho que cumprir, né, o dever para comigo mesmo, para com o meu próximo. Aí estarei cumprindo o dever para com a lei de Deus. Estaremos de acordo. Então, só para finalizar, prestemos atenção. Para atingir o fim, certo? Para atingir. Então, os fins não justificam os meios. Os meios têm que sempre ser o bem. Quantos filmes existem aí que, para salvar um, matam 100? Então, para salvar um, matam 100. Então, certo? Não, os meios têm que ser harmonizados com a lei divina, como Jesus fez. Não se utilizou dos recursos do mal para implantar o bem no coração do homem. Ele foi renunciando, amando, silenciando. Então, quando muitas vezes nós temos que silenciar lá no nosso trabalho, na nossa casa, é uma arma poderosa, o silêncio. Silêncio. Certo? Então, vamos à nossa prece. Pai de misericórdia, que nos enviou Jesus, esse Espírito Crístico, para nos mostrar todas essas lições, nos encaminhando para o bem e para o belo. Que possamos, ao sairmos daqui, darmos uma guinada nas nossas atitudes do dia a dia, lembrando-se do Cristo, do silêncio, do perdão, da renúncia, para sermos vitoriosos lá na frente, nos fins. Sempre também ativos, mostrando a todos, através do exemplo, o caminho a seguir. O caminho reto em direção a Jesus nos proporciona a felicidade do Espírito, que é eterna. Vamos vibrar por todos aqueles que habitam o planeta Terra, que eles possam penetrar na essência da espiritualidade, para que este mundo, mais rapidamente, se torne um planeta em que o bem prevaleça sobre o mal. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos companheiros de trabalho, pelos nossos locais de trabalho, que possamos sermos nós o ponto que ilumina, o ponto que orienta, o ponto que compreende, para que as coisas possam se orientar da melhor forma. Obrigada, Senhor, pela manhã de hoje, em que pudemos estudar todas essas lições do Evangelho do Cristo, explicados pela doutrina do Espírito. Que assim seja.